Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Se você está chegando aqui agora, se inscreva no nosso canal. Se você já é inscrito e está curtindo as nossas aulas, nossos vídeos, compartilhe, divulgue, ajude a nos manter o canal e deixar cada vez mais democrático aí para todo mundo aí, ok? Muito obrigado, agradeço. Vamos lá. Benefício auxílio por incapacidade temporária. Esse benefício era conhecido como auxílio-doença. Então, com a reforma previdenciária de 2019, ele mudou o nome de auxílio-doença para auxílio por incapacidade temporária. É o ex-auxílio-doença. Vamos imaginar o seguinte, tem o Carlos, é um motoboy, ele está registrado, carteira de trabalho, como empregado numa pizzaria, ok? Então ele vai lá, trabalha à noite, entrega as pizzas e tal. Num dia, está lá num dia chuvoso, ele a mil na rua e deu na traseira de um carro, ok? Se quebrou todinho, várias partes do corpo, mas o braço realmente ficou bem complicado e teve que engessar o braço e tal. Bom, e aí? O que vai acontecer? Com o braço engessado, ele vai ter condições de trabalhar, de pilotar a moto? Não. Ele vai ter que se afastar do trabalho, não vai poder fazer as entregas de pizzas normalmente. Bom, a partir daí, ele doente vai fazer o quê? Vai fazer um requerimento no INSS para pedir um benefício, ok? Vai até o INSS, o médico perito verifica realmente que há um problema, que aquele problema com o braço engessado ele fica incapaz para o trabalho e vai dar um benefício para ele. Se essa incapacidade ultrapassar 15 dias, ok? Então, a partir desse momento, ele tem direito ao quê? Auxílio por incapacidade temporária, que é um benefício que é concedido ao segurado quando ele ficar incapaz para a atividade que desenvolvia por mais de 15 dias consecutivos, ok? Nesse caso do exemplo, o Carlos, como ele é empregado, esses primeiros 15 dias quem vai pagar o benefício, quem vai sair no preju é a própria pizzaria, quem vai pagar o salário para ele normalmente, e a partir do 16º dia ele passa a receber o auxílio por incapacidade temporária. Então, basicamente, guarde esse exemplo, ok? Que o segurado fica sem condições de trabalhar naquela atividade que ele exercia por mais de 15 dias consecutivos, ok? A ideia é essa, guarde o exemplo do motoboy aí que se quebrou tudo, ok? Vamos lá, agora vamos ver a parte das definições aqui. Requisitos: incapacitado para o trabalho ou sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. Quem vai dizer isso? O médico perito do INSS, ok? Por isso que existe a perícia. Ele vai avaliar e ver realmente que aquela doença, aquele ocorrido, no caso aqui nosso, do exemplo do Carlos, motoboy, realmente incapacitou aquele segurado por mais de 15 dias, ok? Quem tem direito? Todos. Todos os segurados, todas as categorias têm direito a esse benefício. Carência, 12 meses para o auxílio por incapacidade comum e sem carência, aquele decorrente de acidente de qualquer natureza. Qualquer natureza, ou seja, não é só acidente do trabalho, ok? Qualquer acidente que ele tiver, se ele estiver dentro de casa, lavando a cozinha, escorregar, cair, quebrar o braço, o Carlos também teria, o motoboy, quebrou o braço, não vai ter condições de pilotar a moto, vai ter direito ao auxílio por incapacidade temporária, ok? Mas inclui também no caso desse exemplo que eu dei, ele fazendo a entrega, né? E sofreu um acidente, nesse caso vai ser um acidente do trabalho, ok? Aí tem até outros detalhes que depois a gente, quando estudar acidente do trabalho, numa aula específica, aí a gente vai comentar, ok? Mas é acidente englobado no acidente de qualquer natureza. Doença profissional e doença do trabalho são equiparados a acidente de trabalho. E doenças específicas constantes em lista elaborada pelo Ministério da Saúde e da Economia, ok? Então, são doenças graves, que realmente trazem consequências que impeçam o segurado de desenvolver a sua atividade, ok? Renda mensal, 91%. 91% sobre o salário de benefício, ok? Então é calculado o salário de benefício no período contributivo e aí aplica-se a alíquota de 91%. Independente se é decorrente de acidente ou não, ok? Isso aí já caiu em prova também. Então, todo benefício
auxílio por incapacidade temporária sempre é 91% do salário de benefício. Data de início. Se requerida até 30 dias, para o empregado será devido o benefício a partir do 16º dia do afastamento. Para os outros segurados, a partir da data do início da incapacidade, ok? Quem vai determinar essa data? O médico perito. Vai avaliar e vai dizer, normalmente ele utiliza até a consulta médica que aquele segurado já foi, os exames, tal, e verificando tudo isso e mais a doença, ele indica, ele determina a data de início da incapacidade, ok? DII. Eu vou falar algumas siglas, por quê? Porque na instrução normativa 128 usa bastante sigla. Então é interessante, também quem for aprovado vai usar a sigla direto lá, existe sigla até dizer chega, tá? Então, data de início da incapacidade é DII, ok? Normalmente eles pegam as primeiras letras aí do que está querendo ser dito, ok? Data, nesse caso dos outros segurados, a data de início, desde que o afastamento seja superior a 15 dias. A partir daí ele tem direito ao benefício. Se for menos, ele não vai ter direito. Se requerida após 30 dias, o empregado vai ser a data de requerimento, né? DER, data de entrada de requerimento, DER, e os outros segurados, mesma coisa, ADER. Vamos lá. Para o empregado, os primeiros 15 dias, quem é que paga? A empresa. O exemplo que eu tinha falado, né? A pizzaria dançou. Vai pagar durante os 15 dias, sem ele trabalhar, mas vai ser obrigado a pagar o salário, ok? A partir do 16º dia, vai lá o INSS e ajuda pagando o auxílio por incapacidade temporária. Exame médico pericial. Obrigatório. Okay? Obrigatório, inclusive no processo de reabilitação profissional. Então, o Carlos, para conseguir o benefício, ele tem que passar por uma perícia e depois, se ele continuar doente, ele tem que passar por uma perícia para manter esse benefício, se for o caso, ok? Mas sempre tem que passar por uma perícia médica. E o processo de reabilitação é um dos serviços da Previdência, do INSS, né? Que vai tentar fazer com que ele readquira sua capacidade de trabalho, retorne àquela atividade que ele exercia ou até outra atividade, ok? Não é obrigado a tratamento cirúrgico ou a transfusão de sangue, ok? Então, nesse caso aí, vamos dizer, o Carlos está com o braço quebrado, rompeu lá os nervos, tendão, tudo que tem direito, poxa, tem que fazer uma cirurgia para resolver. O médico perito do INSS pode obrigar, falar, meu amigo, você vai ser obrigado aqui a fazer essa cirurgia e PT saudações? Não, não existe isso, ok? Tratamento cirúrgico e transfusão de sangue, o segurado só vai realizar se quiser, certo? Já caiu em prova. Poderá ser realizada de forma remota ou análise documental em substituição ao exame pericial presencial. Então, isso aqui é relativamente novo, né? Em regra, a perícia é feita de forma presencial, porém, hoje em dia, existe a possibilidade de ser feita remota, né? E analisando somente os documentos e exames que aquele segurado tiver. Tanto na avaliação da concessão ou na manutenção do benefício, ou seja, tanto na primeira perícia, né, que ele foi lá e o INSS viu aquele problema, como nas posteriores, se for o caso, para manter aquele benefício. Segurado preso. Segurado está recebendo o auxílio por incapacidade temporária, ok? E, por algum motivo, foi preso. O que vai acontecer? Se tiver regime fechado, ok? Aquele benefício vai ser suspenso, certo? Não terá direito ao benefício. Ele será suspenso na data da prisão, até 60 dias. Até 60 dias ele está suspenso. Após esse prazo, o benefício vai ser cessado. Se o segurado for preso em regime aberto ou semiaberto, aquele que não necessariamente ele tem que ficar lá vendo o sol nascer quadrado, aí ele vai ter direito
ao auxílio por incapacidade temporária, ok? Salário maternidade. Está recebendo auxílio por incapacidade temporária e começou a receber o salário maternidade. O que vai acontecer? O auxílio por incapacidade temporária vai ser suspenso no dia anterior ao do início do benefício salário maternidade, tá? Coloquei mais uma sigla aqui, né? DIB, data de início do benefício do salário maternidade. Então, na véspera da DIB, do salário maternidade, vai ser suspenso o auxílio por incapacidade temporária. E se a pessoa, a senhorinha lá, recebeu o salário maternidade e tal, acabou o salário maternidade, e aí? Volta automaticamente o auxílio por incapacidade temporária? Se ela ainda estiver doente, não volta automaticamente, ok? O que vai acontecer? Se ela tiver com aquela doença ainda, por exemplo, vamos supor que tem uma hérnia de disco que impossibilita, uma hérnia de disco na coluna que impossibilita ela de trabalhar, realmente sente muita dor, tal, não consegue fazer aquela atividade. Se continuou com esse problema, o que vai acontecer? Ela vai ser obrigada a fazer nova perícia para o médico verificar que realmente ainda continua com o problema, aí sim ela pode ou não ter o auxílio, o benefício concedido, ok? Processado de ofício, isso é interessante. O INSS pode processar de ofício, ou seja, vamos supor que tem uma empresa lá na cidade, todo mundo sabe que está tendo problema sério, só que a empresa, obriga os funcionários a continuarem trabalhando, mesmo com aquele problema que está ocorrendo. Isso aqui já ocorreu em determinadas cidades pequenininhas aí. Aí o INSS vai lá, verifica aquele problema, opa, está cheio de empregado aqui incapacitado, que não deveria estar trabalhando. O INSS vai lá e vai conceder, vai processar aquele benefício, é lógico que vai fazer a perícia médica, tudo que tem direito certinho, mas independente se o segurado pediu ou não, ou se a empresa pediu ou não, ok? Então é assim que funciona. Isso pode ocorrer para quê? Para proteger o interesse do segurado, né? Que muitas vezes existe uma pressão das empresas de que não deseja, né? Que nenhuma empresa deseja que o segurado fique recebendo o benefício. Esse benefício é conhecido no INSS como encostado, né? Fica encostado lá, né? Fica recebendo auxílio por incapacidade temporária, ok? Nenhuma empresa quer isso, né? Acha que até certo ponto é uma malandragem. E não é, né? Se realmente está doente, incapaz para o trabalho, não vai poder trabalhar. Vamos lá. Participação da empresa. A empresa pode protocolar no INSS. Então, a própria empresa vai lá, viu que o empregado está doente, fala, dá aqui seus documentos que eu vou pedir para você, ok? Isso vale a empresa com relação ao empregado, a empresa com relação àquele contribuinte individual que presta serviço para a empresa, por exemplo, um contador que é autônomo, que trabalha de forma na casa dele lá e presta serviço para a empresa continuamente, né? Ele pode ser esse contribuinte individual. Aí a empresa vai lá e faz esse favor para eles, ok? Para os dois casos aí. Vai fazer o pedido e também colocar todos os documentos que originaram esse pedido. Às vezes um exame, a receita que o médico particular passou ou o médico da empresa, ok? A empresa poderá ter ciência das decisões administrativas, porém resguardadas as sigilosas. E normalmente, sigilosa aqui é com relação ao laudo do perito, laudo médico, né? Porque se a pessoa tem determinada doença, quem vai ficar sabendo? Somente o médico e aquele segurado. Isso aí não pode ficar se espalhando para todo mundo, ok? Isso aí é sigiloso, os dados médicos, prontuário médico, ok? Prazo de duração do auxílio por incapacidade temporária. Qual que é o prazo? Então vamos lá. Sempre que possível, deve constar o prazo de duração do benefício no ato da concessão. Então, o médico perito foi lá, atendeu o Carlos com o braço quebrado, aquele motoboy, falou o seguinte, meu amigo, isso aí vai durar uns 2 meses, ok? Vou te dar o auxílio por incapacidade por 60 dias. O médico é especialista, ele tem ideia, um braço quebrado, conforme o tamanho da lesão, quanto tempo vai durar, ok? Ah, mas foi pouco. Aí o Carlos ficou
Descontente, não gostou, pode pedir prorrogação do prazo? Claro, né? Se ainda ele tiver sentindo a dor, impossibilidade de dirigir, etc., de pilotar a moto, ele vai lá e pede a prorrogação desse prazo. Caso não seja estabelecido o prazo, ok? Caso o médico não estabeleça um prazo determinado, vai ser o quê? Cessará em 120 dias. Isso aqui foi colocado para não ficar um auxílio por incapacidade temporária de eterno, ok? Até a eternidade, indeterminado, vai ficando, né? 6 meses, 1 ano, 2 anos e tá lá, encostado, tranquilo, recebendo pelo INSS, né? E a toda a sociedade pagando, né? Que todos nós pagamos os benefícios previdenciários, indiretamente ou diretamente. Caso o segurado não concorde com a avaliação do perito, ele pode recorrer. Claro, né? Vai recorrer perante a Secretaria de Previdência do Ministério do Trabalho e Previdência por meio da Subsecretaria de Perícia Médica Federal. Tem um prazo de 30 dias para recorrer, a partir do momento que ele tomou ciência do indeferimento da concessão ou da prorrogação, ok? Para quem exerce várias atividades. Vamos lá, 2 situações. Primeiro, atividades diferentes, depois atividades iguais. Atividades diferentes, ok? O Carlos é motoboy, lá na pizzaria, entrega pizza, e final de semana ele trabalha como segurança, né? Como segurança numa danceteria, por exemplo. Tá? Ele vai lá e fica paradinho olhando. O que vai acontecer? Será afastado somente da atividade que estiver incapacitado. Por isso, né, que a gente já comentou numa aula, que o INSS tem que saber de todas as atividades, de todas as categorias que aquele segurado desenvolve. Porque numa hora de um benefício, o médico vai, vou te afastar de todas as atividades, a forma de cálculo também muda, às vezes até mais favorável para o segurado, tá? Que vai pegar o salário de contribuição em todas as atividades, se for o caso. Mas sabendo, né, que, nessa atividade você ficou incapaz, você não consegue entregar pizza, mas você consegue lá ser segurança, trabalhar, ok? O médico determinou isso. Então, ele vai ser afastado somente da atividade que ficou incapacitado. Nesse caso, o valor do auxílio por incapacidade temporária pode ser menor que um salário mínimo. Isso aqui é uma exceção à regra, ok? Por quê? Em regra, o auxílio por incapacidade temporária, o valor mínimo dele qual que é? Salário mínimo. Por quê? Porque ele substitui o rendimento do trabalhador. Se ele substitui, existe essa regrinha que o mínimo é salário mínimo. Porém, nesse caso aqui, se ele tiver 2 atividades, 3, 4, e for afastado só para uma, aí aquele benefício pode ser menor que o mínimo. Se a soma do valor do auxílio por incapacidade temporária com as outras remunerações ultrapassar o salário mínimo, ok? É uma exceção à regra, mas é possível. Deixa eu afastar um pouquinho aqui, senão vocês... Ok? Então, se a soma do valor do auxílio com as outras remunerações ultrapassar um salário mínimo, aí ele vai ter valor menor que o salário mínimo. Vamos lá. Atividades iguais. Será afastado de todas as atividades. Então, ele era empregado como motoboy e fazia um bico como motoboy em outro restaurante, né, na hora do almoço. Fazia um bico, ela trabalhava como individual, ia quando queria, né? Ou seja, não tinha aquele vínculo direto, ele era esporádico, ela trabalhava às vezes um dia, outro não, ou seja, como contribuinte individual, prestava serviço lá, mas era como motoboy, ou seja, então atividades iguais, ele vai ser afastado de todas as atividades. Se ficar incapacitado definitivamente para uma, o auxílio será mantido indefinidamente. Olha só que legal. Então vamos lá naquele primeiro exemplo, né? O Carlos, motoboy, na pizzaria e final de semana era segurança. Vamos supor que a lesão dele, realmente no braço, não tenha jeito. Ele não vai mais conseguir exercer aquela atividade de pilotar a moto, ok? O
que vai acontecer? Não cabe a transformação em auxílio por incapacidade permanente, ok? Ele vai ser mantido indefinidamente o auxílio por incapacidade temporária. Já caiu em prova? Já. Se cair é uma questão difícil, porque a nossa tendência é dizer, opa, peraí, ficou definitivamente incapaz para uma atividade? Ah, vai ser aposentado por incapacidade permanente. Não, não vai ser, ok? Vai manter aquele benefício, o auxílio por incapacidade temporária, e nas outras atividades vai poder exercer normalmente. Quando cessa o benefício? Né? Então, aqui é a DCB, data de cessação do benefício. Quando cessa esse benefício? Com a recuperação da incapacidade, joia, ficou bom, ó, seu braço está ok, está livre, pode voltar a trabalhar. Excelente. Com a transformação em aposentadoria por incapacidade permanente, vamos supor lá o Carlos, motoboy, trabalha só na pizzaria. Realmente, pô, meu amigo, ó, seu braço está ruim, mas além do braço, sua perna, sua cabeça, você não está raciocinando bem, ou seja, você não tem condições de exercer nenhuma atividade, nenhuma, né? Não tem. Está incapaz para toda e qualquer atividade. O que vai acontecer com essa pessoa? Vai ser aposentado por incapacidade permanente. E outro caso que pode cessar o benefício com a transformação em auxílio acidente. Se o agente causador for o mesmo que resultou o auxílio por incapacidade temporária. Vamos lá, exemplo do Carlos, motoboy, está com o braço ruim, ok? Vamos lá. Aí ele foi tentando recuperar, fez fisioterapia, fez tratamento, mas não conseguiu. Tá? Realmente a mão dele ficou assim, ó, uma mão assim, outra travada, ou seja, ele não conseguia realmente pilotar a moto. Não consegue mais. O que vai acontecer? Será que isso aqui caracteriza o fato gerador para se conseguir um auxílio acidente? Sim, porque vamos supor que a mão dele, os dedos ficaram travados e ele não consegue mais pilotar. Ou seja, aquela doença, que no caso foi um acidente até, aquele acidente deixou o quê? Uma sequela permanente, uma sequela definitiva. Ou seja, com essa sequela definitiva, ele fica incapaz para exercer aquela atividade que ele exercia. Mas se ele conseguir exercer outras atividades, tranquilo. Ou seja, não é aposentadoria por incapacidade permanente. O auxílio acidente é só para aquela atividade que ele desenvolvia, uma sequela definitiva. O médico vai dizer que ó, isso aí nunca mais vai curar, ok? Pronto, acabou. É o mesmo fato gerador do auxílio por incapacidade, pronto, vai dar direito ao auxílio acidente, ok? A gente vai estudar esse benefício logo nas próximas aulas. Legal? Nesse caso, o benefício vai ser cessado. Então era isso aí, pessoal. Auxílio por incapacidade temporária é um benefício importante, é um dos benefícios mais populares no INSS, né, depois da aposentadoria, mas no dia a dia do INSS ele é bem popular, né? O pessoal chega lá no INSS e fala o seguinte, estou doente, eu queria encostar, né? Então, é um benefício que quem for trabalhar no INSS vai direto lidar com ele, ok? Legal, pessoal? Lembre de se inscrever no canal e aguardo vocês para a próxima aula. Também tem o material, tá? Vou deixar o material aqui no link. Os mapas mentais é um excelente material para revisar. Pessoal, um dos fatores decisivos para você passar no concurso é você revisar, ok? Fazer questão de prova é importantíssimo, tá? Na minha opinião, eu julgo mais importante você revisar até. Por material que você tiver esquematizado, tem os mapas mentais aqui, tá num preço legal, bem tranquilo para você adquirir e poder revisar a matéria tranquilo. E à medida que você for realizando as questões de prova, opa, aqui se no mapa mental eu posso complementar alguma coisa, você vai lá e escreve. Se for o caso, ele vai abrir em PDF, no próprio PDF você pode configurar, escrever sobre o PDF, ok? Ou seja, você vai depois verificando aquele mapa mental, principalmente na semana anterior à prova, ok? É um fator decisivo para você manter na sua memória aí esse conhecimento que você está vendo aqui, tá ok? Acreditem que isso aí é importantíssimo, ok?
revise aqui, assista a aula novamente, se tiver alguma dúvida, ou só naquele pedaço que você tiver dúvida, tranquilo? Importante é você sempre estar em contato com a matéria. Valeu, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.